prazer estar com você novamente através do programa Saúde e Bem-Estar. Esse programa que tem o intuito de levar até você dicas, informações sobre saúde, prevenção, tratamentos, e a nossa convidada é a doutora Elizabeth Castelon, que sempre está disposta e disponível para poder participar conosco aqui nesse programa. O assunto que vamos abordar hoje é o TOC. Não sei se você já ouviu falar ou conhece, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Você vai ter o conhecimento desse transtorno, quais as formas de prevenção, quais os tipos de tratamento, através dessa entrevista com a doutora Elizabeth. Então não saia daí, que voltamos rapidinho para falarmos desse assunto. Doutora, muito obrigada por estar participando novamente conosco aqui no programa Saúde e Bem-Estar. Obrigada pela oportunidade. E o que a gente vai falar hoje é sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Explica pra gente o que é esse transtorno, doutora. Ele é uma dificuldade de controle e, como o nome fala, ele se caracteriza por obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos que a pessoa vive como pensamentos intrusivos que invadem a sua mente, pensamentos de conteúdo desagradável e pensamentos que geram ansiedade. Por exemplo, o pensamento de que eu posso me contaminar se você tocar em mim. Ou, por exemplo, o pensamento, eu posso ficar sendo angustiado do pensamento, será que eu falei toda a verdade para você ou será que eu posso estar mentindo? Ou o pensamento, será que eu apaguei a luz, será que eu fechei a porta? Então são coisas de verificação, coisas de contaminação. Às vezes um pensamento de conteúdo sexual que não tem nada a ver comigo, por exemplo, eu fico imaginando que eu vou ter relação sexual com uma criança de 3 anos e aquele pensamento fica recorrendo. O que caracteriza o pensamento como obsessão é o fato de que ele fica se repetindo e é o fato de que ele é percebido pela pessoa como um pensamento que a gente chama de ego distônico, ou seja, ele não tem nada a ver com aquilo que eu realmente penso, sinto e quero fazer. Eu não tenho desejo de ter sexo com uma criança de 2 anos, eu não me sinto excitada, isso nunca passou pela minha cabeça, mas aquele pensamento é intrusivo e ele fica vindo na minha cabeça. Então ele é percebido como algo estranho a mim e que me causa muito sofrimento. Isso são as obsessões. As compulsões, elas são os atos que eu tenho que realizar, muitas vezes associados a essas obsessões. Por exemplo, se eu tenho a obsessão de que você pode me contaminar, se você relar em mim, eu vou ter que lavar a minha mão 5 vezes. Né? Ou eu tenho a obsessão de que eu tenho que verificar, então eu preciso verificar o meu fogão 10 vezes, se eu desliguei ou não, ou a porta 5, 6 vezes, etc. Então a compulsão é o ato que eu tenho que ficar repetindo, de lavar a mão, ou de ficar conferindo alguma coisa, ou de ficar me limpando, de ficar contando os objetos, ou de ficar colocando as coisas em um determinado lugar, ou de ficar, por exemplo, um ritual, eu não posso pisar na parte preta da calçada, eu tenho que pisar só na parte branca, ou se eu tenho um amigo que contava se ele ia comprar batatas, então ele tinha que terminar no número par. Então se ele comprava 20 ou 24, 22, e se ele perdesse a conta ele tinha que despejar tudo de volta e começar a contar tudo de novo. Às vezes há compulsão por simetria, então eu preciso ver aqui se está simétrico. Então assim, são atos que eu tenho que repetir, que eu tenho que realizar. Se eu não realizar, aquilo me causa muita ansiedade, é como se fosse coçar. Se eu falar, se eu não vou coçar, aquilo vai me deixando num desconforto muito grande, né? Então são atos que eu tenho que repetir, que me causam ansiedade. Quando eu realizo esse ato, ele não é prazeroso, ele causa apenas um alívio temporário da ansiedade que eu estava sentindo. Então a questão do toque, ela tem a ver com uma coisa de te escravizar naquilo. Né? Então você fica preso a ter que repetir aquilo, porque senão você não consegue dar andamento no resto da sua vida. E então assim, a pior característica do toque é a perda de tempo que você tem, o tempo que você gasta tendo que executar esses rituais pela ansiedade que eles causam. Né? Isso me fez lembrar de uma situação que eu vivi lá na empresa.
Tinha uma funcionária que cuidava do departamento financeiro e toda vez que ela ia fazer depósito, ela conferia o dinheiro, depois passava para mais 3, 4 dentro do departamento conferir para ver se estava certinho. Então isso eu penso, então, você falando tudo isso aí eu lembrei. Quando a gente fala de existe uma coisa que é a personalidade obsessiva, que é uma pessoa controladora, uma pessoa minuciosa, uma pessoa detalhista. Tudo que eu vou fazer tem que ter detalhes. Isso já causa bastante sofrimento, é um traço de personalidade. Agora, o toque, por exemplo, essa mulher ter que repetir e contar, eu já não classificaria isso como toque. Porque na realidade ele é repetitivo, pode ser exagerado, pode ser perfeccionista, mas eu já classificaria isso como um traço ansioso, de perfeccionismo, e talvez dentro de um contexto de uma personalidade obsessiva. Mas o toque, ele se caracteriza por uma repetição sem sentido. No caso, conferir o dinheiro tem um aspecto lógico, porque realmente se tiver errado ela vai ter que pagar. Então ela confere e chega um momento onde ela está satisfeita com aquelas conferências. Então ela falou, bem, se 3 pessoas conferiram, então realmente esse dinheiro deve estar certo. Eu coloquei essas outras pessoas também se tornam corresponsáveis comigo. Eu estou gerando testemunhas de que aquilo ali realmente estava naquela quantidade e tudo bem. O toque seria se ela tivesse que conferir 15 vezes e colocar o dinheiro, as notas em um determinado formato e depois de novo, mesmo sabendo que aquilo não tem lógica, mesmo sabendo que na realidade aquilo já está na quantidade certa. E você percebeu que quando você vai no mercado e paga uma compra em dinheiro, as moças do caixa, elas colocam as notas todas numa mesma posição? Mas eu acho que isso é para ordenar, eu acho que isso não é toque, eu acho que isso deve ser alguma regra do supermercado, empresa, né? ou para elas ordenarem melhor o seu serviço. Toque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma paciente minha que ela estava, você falando em caixa de supermercado. Então, na caixa, se alguém tocasse nela por engano, ela tinha que tocar na pessoa. Então isso uma mulher extremamente inteligente, ela sabia que aquilo não tinha sentido, mas ela tinha que tocar naquela pessoa, tocar de volta. E ela tinha uns rituais assim, por exemplo, para ir para casa, se ela passasse por um quebra-mola e não tivesse falado determinadas coisas ou feito determinadas coisas, ela iria ter que dar mais 4 voltas no quarteirão. Então muitas vezes o percurso da casa dela, que seria um percurso de 10 minutos, ela demorava 1 hora. Porque se tivesse o sinaleiro vermelho, ela ia ter que fazer tal ritual. Se tivesse o quebra-mola assim, era tal ritual. Se ela não passasse em frente à loja tal, era tal ritual. Então ela acabava... Então são rituais que não têm lógica, não têm sentido e são contrários àquilo que a pessoa quer fazer. Um exemplo até assim bonito é, se quem for ler a biografia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, a Santa Teresinha das Rosas, a biografia dela, a História de uma Alma, ela conta, claro que ela não escreve eu tive toque, porque na época nem existia esse diagnóstico, mas ela conta que foi o período dos, como que ela chama? O período dos escrúpulos, que ela tinha muitos escrúpulos. Então a irmã dela ia pentear, enquanto fazia penteando o cabelo, fazendo as tranças, ela tinha um cabelo muito bonito, muito comprido, ela tinha que relatar para a irmã dela tudo que ela tinha feito. E aí ela tinha medo de ter mentido ou de ter omitido algum detalhe. Então ela tinha que começar de novo. E aí ela começava a chorar. E aí ela chorava porque ela estava chorando, porque ela não queria ter chorado e se sentia culpada por estar chorando. E aí ela fala que foi um período que durou mais ou menos uns 2 anos, eu acho. O período dos escrúpulos. Então vocês vejam que uma santa, né, Santa Teresinha, teve esse problema. E passou sozinho, quer dizer, teve remissão espontânea, porque realmente... Em muitos casos, pode haver remissão espontânea, mas é uma remissão muito dolorosa, porque assim, você esperar que aquilo remita espontaneamente, isso pode demorar anos. Doutora, e aqueles casos, quando eu era criança, sempre que eu via um chinelo ao contrário, né, colocado de forma contrária no chão, a pessoa falava assim, ó, desvira o chinelo porque senão sua mãe morre. Isso daí a gente chama de pensamento mágico, né, que são pensamento mágico é isso, eu acreditar que coisas vão acontecer, são
relações de causa e efeito que não tem lógica, mas que é mágico. Então, se uma borboleta atravessar aqui, significa que alguém nessa clínica vai ter um acidente, né? São esses pensamentos assim, essas associações. Isso não é toque, isso é coisa, vamos dizer assim, dos antigos, né? São superstições e a gente aprende, de criança a gente internaliza e a gente tem que obedecer aquela superstição. Então, por exemplo, em casa também não pode deixar chinelo virado porque meu pai surta, né? Ele quer que desvire o chinelo e tal. E a gente obedece aquilo, a gente faz. Isso também não é toque. Isso é uma mania. Então, nem toda mania é toque. Por exemplo, eu posso ter a mania de que eu tenho um amigo que ele coloca as roupas dele de acordo com as cores. Então, eu nunca vi o guarda-roupa dele, mas dizem que é um arco-íris. Então, ele começa os tons e ele põe ele certinho. Isso é um capricho, pode falar a favor de uma personalidade um pouco controladora ou perfeccionista, mas isso não é a doença toque. A doença toque, ela se caracteriza pelo tempo que eu perco fazendo aquilo, pela falta de sentido que aquilo tem. Então, eu coloco a nossa gata, eu coloco as coisas de um jeito e aí eu tenho que arrumar de novo, e arrumar de novo, e arrumar de novo, né? Então, o toque, ele se caracteriza um pouco assim, ele precisa de uma certa quantidade, de uma dimensão para ser chamado de toque. E o que pode levar uma pessoa a ter esse transtorno, doutora? Olha, a causa não está conhecida, a gente sabe como todo problema psiquiátrico tem um aspecto genético. Existe um grupo de doenças que são causadas, por exemplo, em crianças após doença, amidalite streptocócica. Então, acredita-se em uma reação cruzada, os mesmos anticorpos que atuaram contra a bactéria vão lá e atuam no seu cérebro e atrapalham o funcionamento dos circuitos frontoestriatais, dos gânglios da base e acabam causando toque. Então, o que se acredita é que, em termos de desregulação, ocorra uma desregulação dos circuitos frontoestriatais. O que é isso? Traduzindo, quando eu vou ter uma atitude ou um pensamento, eu tenho a capacidade de selecionar esse pensamento e de descartá-lo quando ele é irrelevante. Eu consigo separar coisas que não têm importância nenhuma. E por algum motivo, algumas pessoas não conseguem fazer isso, então é como se fosse um disco que enroscasse, aqueles discos antigos LP que a gente tinha. Então ele fica repetindo porque o cérebro não dá conta de desprezar aquilo. Então aquilo ganha uma relevância, uma importância e fica se repetindo. Então essa é o que se sabe hoje da fisiopatologia, né, do funcionamento do transtorno obsessivo compulsivo. Doutora, você já ouviu falar de pessoas que têm transtornos por limpeza? Por exemplo, aquela pessoa passa o dia inteiro faxinando a casa, você vai na casa da pessoa, a casa está super arrumada, mas ela não se conforma. Então isso pode ser toque, né? Mas também pode ser que não. Pode ser que seja uma pessoa que tenha um traço ansioso e que seja muito perfeccionista. Então é aquela pessoa que quer que tudo esteja feito nos mínimos detalhes e corretamente. Esse é o mais provável. Então seria um perfil obsessivo no sentido de ser um perfil perfeccionista. Agora, o toque seria se ela ficasse limpando o mesmo lugar 30 vezes. Né? E são rituais que não tem lógica, por exemplo, então ela tem que lavar, ela tem que pegar um pano que ela limpa aqui, o outro pano aqui, o outro pano aqui, o outro pano aqui. Depois ela tem que repetir isso 3 vezes, aí ela tem que dar a volta e repetir de cá para cá mais 3 vezes, por exemplo. Isso é toque. Né? Entendi. Agora, se eu tenho a minha casa é um brinco e eu lavo a minha casa 3, 4 vezes, isso obviamente que não é normal, isso não é bom, isso não é ecológico também. Mas assim, então obviamente que isso merece um tratamento, mas não é toque, isso está mais associado a um perfil ansioso. Às vezes tem pessoas no transtorno bipolar, que a gente já discutiu em uma entrevista, a pessoa pode entrar numa fase de mania, que é a fase de muita euforia, de agitação, onde ela fica também limpando a casa de madrugada e fica fazendo coisas. Então, toque não significa isso. O toque, ele pode ter vários conteúdos, ter vários tipos de coisas que eu tenho que fazer, o que eu fico pensando, mas é essa repetitividade e é a falta de sentido, falta de lógica. Entendi. Não tem finalidade aquilo. Nós tivemos uma apresentadora na TV que ela comentava que o dia que a mãe dela, era o dia da mãe dela lavar roupa, era um transtorno na casa, porque a mãe fazia um ritual de lavar todas as paredes da lavanderia, depois lavava todo o varal, os prendedores, lavava tudo,
Para depois, ela passava a manhã inteira fazendo tudo isso, para na parte da tarde começar a lavar a sopa. Se lavava tudo na mão, peça por peça. Então ela comentava, eu acho que hoje minha mãe deve ter o toque, porque não é normal uma pessoa Não sei assim. se isso é toque ou se é essa obsessão como uma forma de atingir um controle, um perfeccionismo. Então, quer dizer, ela vai conseguir ali uma limpeza, uma esterilidade, como se pelo menos aquela parte do mundo dela fosse dar certo. Uma forma de lidar com a angústia existencial. E só ela fazia aquela parte do serviço da casa. Ela tinha a secretária para fazer faxina, para fazer almoço, mas a parte da roupa ela não deixava ninguém mexer. Era uma coisa que ela mesma gostava de cuidar pessoalmente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já conhecendo um pouco mais sobre esse transtorno obsessivo compulsivo. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, sempre pensando em levar o melhor para você. E estou aqui na clínica da doutora Elizabeth Castelon, essa clínica que é uma verdadeira terapia. O espaço já é totalmente terapêutico. Temos a nossa convidada Alice, né, que no bloco anterior vocês ouviram alguns miadinhos, era a Alice reclamando que queria participar também. Né? A Alice não tem fobia social, né, doutora? Acho Pelo que visto, não. Ela né? se esfrega nos pacientes. Tem paciente que não gosta de gato, eu tenho que tirá-la, né? Então a gente tem esse respeito também, não é todo mundo que gosta. Mas a maioria dos pacientes gostam de ter animais assim na clínica. Eu acho que dá um aspecto de casa, de acolhimento, né? E a sua clínica, doutora, parabéns, viu? Obrigada. Até eu escrevi um depoimento falando da clínica, porque aqui cada cantinho eu acho que foi feito de forma planejada, pensada, porque cada espaço é terapêutico, a gente se sente bem, sente paz, sente alegria. Que bom ouvir isso, era a finalidade era essa mesmo. Eu fico feliz quando eu vejo paciente aqui paciente raspando a panela de doce, paciente que às vezes chega bem ansioso, às vezes até um pouco agressivo, senta ali, vai ficando para as plantas, às vezes eu passo, falo uma bobagem, uma piada e vai indo e a pessoa vai se acalmando e vai conversando com os outros, ou às vezes a pessoa está tão tensa que quer ficar aqui na cozinha, aí tem a Zinha, está preparando os bolos dela. E às vezes quando chama para consulta a pessoa já está um pouco melhor, né? A ideia é que seja um espaço terapêutico mesmo. E o que eu achei importante também, eu vim durante a semana e no horário do meio-dia, lá na frente, na recepção, tem uma cachoeira bem bonita, né? Aí acho que os pacientes, enquanto eu te aguardava, alguns estavam dormindo. Teve uma que falou que estava meditando na cachoeira, teve uma outra que dormiu e roncou. Verdade, essa eu testemunhei. Então, assim, a ideia é essa, cada um que se sinta à vontade. Tem os comes e bebes, no momento a gente está aqui com 3 gatos, tem os porquinhos da Índia que ficam ali para as crianças brincarem também, tem planta, tem horta. E a gente tenta criar uma coisa... Isso já é de forma intencional, então, né, doutora? Intencional, porque isso tudo favorece, né, a esses transtornos que a gente vem discutindo aqui no programa, transtorno de ansiedade, depressão, né, transtorno do pânico. E como eu tenho frequentado bastante a clínica, eu percebo que isso realmente ajuda, né, para quem está precisando. Eu acredito que sim. Acredito muito nisso. Doutora, voltando ao assunto do TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, quem tem TOC pode desenvolver outras doenças? O TOC, sim, geralmente o TOC ele vai fazer com que a pessoa fique deprimida, né? E o TOC, muitas vezes, eu acho que o mais comum no TOC é a depressão. Além do que a gente fala também do abuso de substância, porque eu posso começar a beber, a usar maconha ou alguma outra droga sedativa para poder lidar com a ansiedade que o TOC gera, né? Mas eu acho que o mais comum seria mesmo o TOC gerando a depressão, se associar à depressão. O TOC é uma doença incapacitante, ele pode ser motivo de aposentadoria, ele pode se tornar refratário, ou seja, você tenta com medicação, com terapias e você não consegue tratar. Então o TOC ele tem uma versão bem terrível, né? Muitas vezes é uma coisa amena, muitas vezes não, eu acho que na maioria das vezes não é ameno não, é uma coisa que causa bastante sofrimento, mas que a gente consegue controlar, mas existem aspectos do TOC, existem casos onde as pessoas têm que se aposentar e se tornam incapacitadas mesmo, né? Então TOC é uma doença grave.
Porque, como você disse, né, o toque a pessoa repete aquela ação várias vezes, então já perde bastante tempo, né? E isso pode incapacitá-la realmente. Mas como prevenir o toque, doutora? Porque você falou bastante também da parte genética, né? Que às vezes a pessoa já nasce com essa tendência. Mas existe alguma forma de prevenção, de cura? Que eu saiba, prevenção não conheço forma de prevenção. O tratamento ele tem basicamente duas vertentes, a medicação e a psicoterapia, não é? No caso do toque, a medicação é fundamental, é muito, muito, muito importante, muito. No caso do toque, só a terapia eu não recomendaria. Então eu acho que aqui é muito claro que a pessoa precisa tomar medicação e essa medicação tem que ser dada por um psiquiatra. Isso porque, como eu disse, é uma doença grave, é uma doença um pouco complicada, então ela precisa de acompanhamento do psiquiatra. O toque claramente é isso. E o acompanhamento do psicólogo, ele envolve ajudar a aceitar essa questão do toque. E a técnica mais usada é a exposição gradual também. Então vamos supor, se o meu problema é se você me tocar, eu tenho que te tocar de volta, então vamos ver quanto tempo eu consigo me controlar sem eu ter que te tocar de volta, né? Às vezes, ou se eu tenho que lavar a mão, então de propósito eu não vou lavar a mão. Então eu vou vendo o tempo que eu consigo ficar sem realizar esses rituais, né? Então a gente tenta ir se controlando, mas isso é muito difícil sem a medicação. É bem difícil conseguir isso sem a medicação. Mas, então o tratamento seria uma combinação dos dois, mas nesse caso eu coloco bastante ênfase na medicação, na necessidade da medicação. E como que os familiares podem perceber que algum membro da família tem esse transtorno? E geralmente precisa de um socorro, aquilo, né? chama atenção. Uma dica já seria, por exemplo, o tempo que a pessoa leva para executar determinadas funções. Falar, mas por que ele demora tanto tempo assim para tomar banho? Por que ele demora tanto tempo assim para lavar a mão? Então geralmente é uma coisa que os familiares vão percebendo, né? Por que isso tem que ser feito de tal forma? Por que será que ele estava contando, né? Então muitas vezes o paciente, a família percebe, né? Porque a pessoa começa a demorar muito tempo para fazer as coisas. Então por que ele demora tanto tempo assim para tomar banho? Por que ele demora tanto tempo para se arrumar? Ou por que a tarefa não está pronta? Ou por que dele sai do trabalho, termina o expediente, mas por que ele demora tanto tempo para chegar em casa? Então as pessoas vão eu acho que uma primeira suspeita pode ser essa questão do tempo, né? Tempo para realizar as atividades. E, por exemplo, quando é criança, você tem que perceber, ou também no adulto, você perceber coisas que estão sendo escondidas, assim, né? Então ele tá muito tempo, por exemplo, a criança tá trancada, então ela fica trancada no quarto, porque ela esconde um pouco aqueles rituais que ela tá fazendo, ou ela não quer que a família contamine determinadas áreas que são dela, né? Criança pode ter toque também. Então eu preciso ver também o tempo que a criança está perdendo, ou está gastando com alguma coisa. O que ele está fazendo lá sozinho? Por que ninguém pode pôr a mão naquilo ali? Por que aquilo tem que ser ordenado de uma determinada forma? Ou será que ele está contando? Ou por que no caderno dele tem isso? Então você tem que ir percebendo alguns comportamentos estranhos. Algumas coisas, anormais, né? A questão do isolamento, a questão de repetir determinadas coisas, a questão de evitar determinadas coisas. Por que ele está evitando aquilo? Por que ele não quer aquilo? Por que ele evitou? E a questão do tempo que leva para fazer as coisas. Então aí a gente tem que suspeitar. O adulto, ele pode até contar e perceber que ele está com toque, mas a criança pode ser que não. Então a criança, por exemplo, ela começou a contar várias vezes aquilo e ela não tem muito aquele discernimento de que aquilo é anormal. Só que ela chora, ela faz birra, às vezes ela tem, por isso que não é choro e birra não significa sempre falta de limite, a gente precisa sempre avaliar a criança e ver o que é que está acontecendo. Por que a criança está gritando, descompensou tanto só porque tirou uma coisa ali do lugar, só porque não foi por um caminho, foi pelo outro, só porque fez. Então, uma das possibilidades, existem outras, mas uma das possibilidades é a criança ter toque. Né? Doutora, e qual é o desconforto, qual é o nível de sofrimento de uma pessoa que tem esse transtorno? É bem grande, horrível.
porque você tem que ficar repetindo aquele ritual, e mesmo repetindo você continua ansioso, e se você não repetir você continua mais ansioso ainda. É horrível. É um sofrimento assim, é um desconforto bem grande. Talvez a comparação, se você se você está cheio de coceira com alergia e eu não deixo você se coçar, né? É uma coisa assim bem angustiante. E você, como médica, né, neuropsiquiatra, você lida com essas situações? É comum? É uma doença comum? É comum em adulto e é comum em criança também. É comum. É muito comum vir acompanhado de outras coisas. Então, às vezes é acompanhado do transtorno de Tourette, que é um transtorno de tiques crônicos. Às vezes pode aparecer, muitas vezes, como eu disse, acompanhado de depressão. Às vezes acompanhado também de ansiedade generalizada, quer dizer, a pessoa está, no geral, ela tá ansiosa, ela está inquieta, ela está apreensiva, ela está angustiada. Então, às vezes vem acompanhado de outras coisas também, mas é comum. Tipo 2% da população. Isso para uma doença é comum. Nossa, aí é um número bastante considerável, né? Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia de todos os dias, e você já sabe que você pode mandar a sua sugestão de pauta. A doutora estará sempre aqui nos apoiando e ajudando também a levar até você conhecimentos que são importantes para a nossa vida e o nosso dia a dia. Doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada pela oportunidade. Bem-vinda, sempre. Obrigada.